Bom pessoal, estamos iniciando mais uma aula de matemática. Nesta aula iremos ver a correção do último exercício que eu passei. Vamos dar início. Uma circunferência possui perímetro igual a 628 centímetros. Determine o diâmetro desta circunferência e adote π como 3,14. Vocês têm que entender uma coisa toda vez que vocês forem resolver uma questão. Anotar todos os dados. O que é que a questão está pedindo? Determine o diâmetro, certo? O que é que a questão está dizendo aqui? Que eu tenho um π igual a 3,14. E também ela fala que esta circunferência possui um perímetro igual a 628. Vamos por partes. Primeiro quero falar para vocês sobre a questão de uma circunferência. Vamos lá. Uma circunferência é esta partezinha aqui, ó, arredondada, tá certo? Só esta linha. A circunferência é só esta linha. Quando a gente fala de perímetro, a gente tem como encontrar perímetro de quadrado, é a soma de todos os lados. Como uma circunferência não tem lados, vamos dizer assim, um quadrado tem 4 lados, um retângulo tem 4 lados, um triângulo tem 3 lados e assim por diante. Como uma circunferência não tem lados, o que é que a gente pode fazer? A gente pode dizer que o perímetro é como se a gente pegasse um ponto bem aqui e fosse somando até chegar aqui. Ou seja, o perímetro é a mesma coisa que o comprimento da circunferência, tá certo? Vamos ver aqui. Nós temos em uma circunferência o diâmetro. O diâmetro é quando você liga de um ponto a outro da circunferência, sempre passando pelo centro. Aqui eu não coloquei o pontinho do centro, mas diâmetro, aliás, é quando você liga de um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência, desde que esta linha passe pelo centro, ok? Especificamente pelo centro. Vamos aqui ver outra coisa. Eu tracei outro diâmetro, agora no sentido horizontal, para mostrar para vocês que aqui é que é o centro. Ó. O centro é onde eu traçando uma e passando outra, estou dividindo ao meio, mas está aqui o centro, certo? Aí eu quero dizer para vocês que nós temos o diâmetro, que é uma linha que liga de um lado a outro da circunferência passando pelo centro, e temos o raio. O raio seria o quê? Quando eu pego aqui do centro, só do centro, esquecendo esse lado, ligo do centro a um lado da circunferência. Ó. É só uma parte. Ó. Se eu pegar e cortar esta linha aqui, horizontal, cortar ela com essa vertical, eu estou dividindo essa horizontal em duas semirretas, que eu chamo essas duas semirretas de raio e de raio. O que é que eu estou querendo dizer? Que todo diâmetro ele é composto por 2 raios. Todo diâmetro é composto por 2 raios, tá certo? Para vocês entenderem. E se eu pegar ao contrário, 2 raios dá um diâmetro, ok? Sendo que seja 2 raios consecutivos. Eu não posso dizer que esse raio e esse raio é um diâmetro, certo? Mas eu posso dizer que a medida desse raio aqui com a medida desse raio é a mesma. E também a medida desse raio com a medida desse raio é a mesma. As medidas dos raios sempre serão as mesmas. E também as medidas dos diâmetros também será a mesma medida. Vamos continuar. Nós temos aqui, como nós temos perguntando, determine o diâmetro desta circunferência, então nós iremos usar a fórmula do diâmetro. Mas vamos prestar atenção numa coisa. O que é que eu estou querendo? Não é o diâmetro? Então, eu estou querendo o D. Eu não tenho o D. Mas na questão em si, eu tenho o valor do raio? Também não tenho. Então, não posso resolver uma questão quando eu tenho duas incógnitas, duas letras, onde eu não sei o valor nenhuma das duas. Eu preciso, para resolver uma questão, onde que sobre apenas uma incógnita
para que eu possa se resolver. Então vamos ver aqui os dados da questão agora. Temos o perímetro, que é 628 centímetros. Lembrando que o perímetro é a mesma coisa que o comprimento da circunferência, certo? Mesma coisa que o comprimento. Temos na questão também o π, que se chama 3,14, aqui ele. E agora vamos ver qual a fórmula a gente vai usar. Então, a gente pode deduzir, se nós temos o comprimento, nós temos o π, está faltando só o raio, aqui não daria para a gente resolver, então vamos usar essa fórmula do comprimento. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor do comprimento e substituir o valor do π. Como eu falei, eu preciso que pelo menos uma incógnita não tenha um valor para que eu possa usar a fórmula. Vamos lá. Substituir o C por 6,28, que é o comprimento. Substituir, repetir o 2 e substituir o π por 3,14. Por que eu coloquei aqui entre parênteses? Para não misturar, para a gente entender direitinho, tá bom? Aqui está 3,14, mas é 3,14, tá certo? Ficou 3,14, mas é 3, e o raio, que eu não sei, eu repeti. Vamos ver agora. Continuo repetindo 6,14 porque eu precisaria fazer esta multiplicação aqui, ó. Quando eu multiplico 2 vezes 3,14, dá 6,28. 6,28 vezes R. Toda vez que você estiver resolvendo uma questão, o importante, é interessante na realidade, não é regra, não é obrigatório que você faça isso, mas é interessante que você pegue o quê? Toda vez a parte que tem letra, a parte que vai ter letra, você coloque no lado esquerdo da igualdade. E a parte que não tem letra, você coloque do lado direito da igualdade, que eu chamo lado esquerdo de primeiro membro e lado direito de segundo membro. Aí eu vou só inverter aqui, ó. Esse rapazinho aqui eu jogo para lá e esse rapazinho aqui eu jogo para cá. Olha o que foi que aconteceu. Inverti os casos. Aquele que estava do outro lado joguei para o lado direito e o que estava do lado esquerdo joguei para o lado... Aliás, o que estava do lado esquerdo joguei para o direito e o que estava do direito joguei para o lado esquerdo, certo? Para organizar. Aí o que é que eu tenho aqui? 6,28 vezes R. Toda vez que você tiver um número multiplicando uma letra, ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Se ele está multiplicando, ele vai passar com outra operação agora. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ficou o R sozinho, que o meu propósito é que ele fique só. E passou dividindo. Repetiu 628 e passei o 6,28 dividindo. Que dá uma resposta de 100 centímetros. Mas a pergunta está me perguntando aqui se eu quero o raio. Não, eu quero o diâmetro. Agora sim, eu tendo o raio aqui, eu posso responder aqui, ó. Porque eu tenho 2 e tenho raio, estou procurando só o diâmetro. Precisaria usar a fórmula? Não, é fácil tendo isso aqui. Eu não sei que o raio é a metade do diâmetro. Como eu expliquei aqui, ó, o raio não é só essa partezinha aqui. O raio não é esse e esse. E o diâmetro não é juntando os dois raios. Então, se eu sei que o raio é 100, o diâmetro logicamente será o dobro, né? Que é isso aqui, ó. O diâmetro é 2 vezes o raio. É o dobro do raio. Então, o diâmetro é 200 centímetros. A resposta correta para essa questão é essa aqui, ó. Ok? Vamos seguir para a segunda questão. Duas circunferências são concêntricas. O que é concêntricas? As duas circunferências têm o mesmo centro, certo? Se elas possuem o mesmo centro, como a questão está dizendo, sabendo disso, determine a área da figura em branco. Ele quer saber só esta áreazinha aqui, ó, só essa partezinha de branco. Vamos ver aqui. Vamos primeiro resolver. Eu expliquei na aula passada que a área de uma figura circular, ela é A, representa o nome área, igual a π vezes o R ao quadrado. Vamos lá. A área da figura maior, primeiro que a gente vai resolver. Primeiro, ó, a área da figura maior
é toda essa figura aqui, ó, toda, incluindo tudo aqui, ó. Então vamos lá. A área da figura maior é, né, π vezes o r. Então π a gente normalmente usa como 3,14 vezes o r ao quadrado. Como eu estou usando a figura maior, então vou usar o raio maior, certo? Como estou usando a figura maior, então vou usar o raio maior. Quem é o raio maior? Não é 9? Então 9 ao quadrado. Vamos seguir, ó. A área da figura maior é igual a 3,14. 9 ao quadrado é 81. Então vamos multiplicar agora 81 vezes 3,14, que vai dar 254,34 centímetros quadrados. Como eu falei para vocês, toda vez que estivermos trabalhando área de qualquer figura, o resultado sempre vai dar centímetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado, metro ao quadrado. Desde que você esteja usando qualquer unidade de medida, você vai usar ao quadrado no finalzinho, tá bom? Centímetro, quilômetro, e qual for que estiver usando aqui, metro ao quadrado, qualquer um. Okay? Agora, se já descobrimos a área da figura maior, agora vamos descobrir a área da figura menor. Vamos calcular a área da figura menor, que no caso da figura menor, esta figura em azul. É a mesma coisa. A área deste azul é igual a π vezes r ao quadrado, a mesma coisa. Só que agora eu vou usar 3,14, que é o π, continua, praticamente sempre vai ser esse valor, e vou usar o raio da figura menor. O raio da figura menor, não é só até aqui, é 5. Então vou usar. Agora, a área de azul é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado é 25, porque é 5 vezes 5, certo? E multiplicando 25 vezes 3,14 dá 78,5. Mas como a questão só quer saber qual é a área dessa figura aqui em branco, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a área da figura maior, da figura todinha, e vou subtrair por a área dessa figura pintada. Olha o que vai acontecer, ó. Eu vou subtrair, fazer a diferença da área da figura maior menos a área da figura menor. Olha o que eu fiz, ó. Peguei o valor do maior, subtraindo pelo valor do menor, que eu vou encontrar 175,84 centímetros quadrados, tá certo? Então, essa é a resposta dessa questão. Vamos lá para a próxima. Se formos observar aqui a terceira questão, a respeito da definição de circunferência, assinale a alternativa correta. Vamos analisar as alternativas. Uma circunferência é um conjunto de raios que possuem o mesmo comprimento? Podemos dizer, teoricamente, que sim. Mas, não vou dizer assim que ela é um conjunto de raios. Certo? O conjunto de raios aí está fora da definição. Vamos para outra. Uma circunferência é um conjunto de pontos formados por raios? Também não. Ela não é um conjunto de pontos formados por raios. Também não é isso. Uma circunferência é um conjunto de pontos cuja distância até o ponto fixo C, que a gente chama de centro, é constante. Essa questão aí já está correta. Ela é um conjunto de pontos cuja distância entre um ponto fixo da circunferência, entre o ponto do centro, é constante. Então, essa é a opção correta, certo? Vamos para a próxima. Tendo em vista que os elementos de uma circunferência, que são outras figuras geométricas, que fazem parte de sua estrutura e de suas propriedades, assinale a alternativa correta. O raio de uma circunferência é igual a 2 vezes o diâmetro. O raio de uma circunferência é igual a 2 vezes de um diâmetro? Não. Na realidade, o raio de uma circunferência é a metade do diâmetro. Certo? O raio de uma circunferência é a metade do diâmetro. Então, essa questão está errada. Uma corda é um segmento de reta que liga o centro de uma circunferência a qualquer um de seus pontos? Não. Na realidade, o que liga o centro a qualquer um dos pontos é o raio. Vamos para C. O raio de uma circunferência é uma corda que liga dois pontos quaisquer pertencentes a ela? Não. Acabei de dizer que o raio é o que liga o centro a um ponto da circunferência. Vamos ver a D. O diâmetro
de uma circunferência é uma de suas cordas? Sim. Como eu disse para vocês, ó, uma corda é uma linha, é um segmento de reta que liga quaisquer pontos da circunferência de um lado a outro, que ele pode também acontecer de passar pelo próprio diâmetro, passar pelo centro, né? Que o diâmetro é uma linha, é um segmento de reta que liga um lado ao outro da circunferência passando pelo centro. E eu disse para vocês que o diâmetro também é uma corda. Então a resposta D é a correta. O diâmetro de uma circunferência é uma de suas cordas. Sim, é uma de suas cordas. Vamos para a questão 5. Cordas e diâmetros, parecida com a 4, são elementos das circunferências. Isso significa que a existência desses elementos depende da existência dessa figura? Aliás, isso significa que os elementos dependem da existência dessa figura. A respeito desses elementos, assinale a alternativa correta. Cordas e diâmetros são elementos totalmente independentes, ou seja, não tem nada em comum? Não, na realidade não são totalmente independentes. Elas vão ter algo em comum quando a corda e o diâmetro coincidirem. Na realidade, quando a corda for a mesma coisa que o diâmetro, passar pelo centro, entendeu? Então elas vão ter algo em comum. Essa resposta está errada. Como o diâmetro é igual a 2 vezes o raio e as cordas não podemos confirmar que o diâmetro e as cordas têm alguma relação? Não, às vezes pode acontecer que elas tenham relação, certo? Então, tem hora que a gente pode confirmar, que é quando elas passam realmente pelo mesmo ponto, né? Elas são coincidentes. E tem horas que não, tem horas que elas não vão passar pelo centro, então não vai ter relação. Então tem hora que vai ter, tem hora que não vai ser assim. Questão C. Como o diâmetro é o dobro do raio, os lados AO e OB do triângulo AOB formam um diâmetro desse que seja raios de uma circunferência. Não, na realidade essa questão nem cheguei a explicar, que é quando a gente pega uma circunferência e desenha um triângulo nela, né? Esta circunferência, mas não é essa resposta aí não, certo? Vamos ver aqui a questão D. Um diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Então essa aqui está correta, porque como eu falei, o diâmetro ela é assim uma corda que passa pelo centro. Quando passar pelo centro, ela vai ser diâmetro e também vai ser chamada de corda. Então essa é a resposta correta, certo? Vamos para a questão 6. Um ciclista deu 30 voltas em uma pista com formato de circunferência. Ao olhar seus equipamentos de medida, ele percebeu que a distância percorrida nessas 30 voltas foi de 90 km. Qual a medida aproximada do raio da pista em que se encontrava? Vamos lá. Vamos ver aqui. Primeiro vamos anotar os dados. Lá na questão temos que o π é 3,14 e temos que 30 voltas chegou a ser igual a 90 km. Vamos lá. Se 30 voltas dá igual a 90 km, quantas voltas? Uma volta seria igual a quanto? Uma volta ela é equivalente ao comprimento da circunferência. Uma volta seria o quê? Estou aqui, aí pego o ponto todinho, ó, dei uma volta, certo? Uma volta. Então uma volta equivale ao comprimento da circunferência. Então vamos lá definir esse comprimento. Por meio da expressão usada para encontrar o comprimento da circunferência, é possível determinar seu raio. O comprimento dessa circunferência é, vamos lá, se pegarmos 90 km, 90 e dividirmos por 30, teremos 3 km. Ou seja, que uma volta seria equivalente a 3 km. Então aqui temos o comprimento da circunferência, o comprimento de uma volta da circunferência. Vamos lá. Substituindo os valores na expressão usada para encontrar o comprimento da circunferência, temos, vamos lá, agora há pouco usei esta mesma fórmula. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o r. Temos aqui o comprimento, que agora há pouco eu falei, 3 km, repito 3,
igual a 2 vezes o π, que é 3,14, porém não temos o r. Vamos ver. 3, repito, e faço essa multiplicação aqui que vai dar 6,28 vezes o r. Como eu falei, temos, nem sempre, não é obrigado você usar esta minha medida. Eu posso usar direto, fazer direto aqui, só substituir lá, só dividir lá, posso. Mas eu gosto de colocar sempre o que tem letra do lado direito, do lado esquerdo, perdão, e o que não tem letra do lado direito da igualdade. Então vou só inverter, vou mudar as posições. O que estava na direita foi para a esquerda e o que estava na esquerda foi para a direita. Agora sim, temos 6,28 vezes R igual a 3. Toda vez que eu estiver multiplicando um número por uma letra, eu vou levar para o outro lado com o sinal inverso, com a operação inversa. No caso aqui, se eu estou multiplicando 6,28 vezes R, eu vou levar dividindo. Ó, foi o que aconteceu. 6,28 vezes R, ficou só o R, o 6,28 foi dividido pelo 3, que vai dar aproximadamente 0,48 km, que é a resposta à letra A. Então, a questão 6 é a letra A. Na questão 7 nós temos uma pista de atletismo, tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Nós temos os dados da questão. A questão me diz que eu tenho um diâmetro de 80, então eu já posso dizer que se o diâmetro é 80, o raio é a metade, 40, né? Como ela não me diz que eu tenho o valor do π, então eu vou colocar o π como 3,14. E como ela está me falando lá também que eu tenho 10 km percorrido, estamos tratando inicialmente como metros, vamos transformar 10 km em 10.000 metros. Vamos lá para a questão. Temos aqui a fórmula do comprimento da circunferência, que é 2πr, e vamos só substituir os valores. Ó. Substituir o π e o r. Multiplicando, nós temos 6,28 vezes 40. Depois, fazendo essa multiplicação, nós teremos 251,2. Mas como ele quer saber quantas voltas ele percorreria em 10 km, vamos pegar, no caso, o valor que transformamos, 10.000 metros, e dividir por o valor que encontramos do comprimento da circunferência, que vai dar aproximadamente 40 voltas. No caso, que é voltas completas, dará 40 voltas. A questão 8. Para realizar o teste em determinado concurso da PM, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular cujo diâmetro mede 120 metros. Uma pessoa que dá 9 voltas ao redor desta praça percorre. Aí diz que o dado aqui é 3 para π e 120 metros é o diâmetro, então se o diâmetro é 120 metros, o raio é 60, né? Vamos lá resolver. Temos também a fórmula do comprimento, só substituindo, como o π lá que ele estava falando que era 3, e o raio 60, porque o diâmetro estava dizendo que era 120. Então, se o diâmetro é 120, a metade do diâmetro é 60. Fazendo essas multiplicações todas, temos 180. Agora vamos ver aqui sobre a questão da quantas voltas, né? Como ele estava falando lá que era 9, então eu pego 9 vezes o valor do comprimento da circunferência e encontramos 1620. Então, a opção correta é a letra A. Na questão 9 e última questão, em uma praça há uma pista de corrida circular com 50 metros de raio. Um corredor deu 7 voltas completas nessa pista. Este corredor percorreu aproximadamente aqui os valores. Vamos resolver essa questão agora. Temos os dados, 50 metros, que já está me dando na questão. O π, como não me fala, eu vou colocar como 3,14. E temos aqui a fórmula do comprimento. Só vamos substituir, ó, 2 vezes 3,14 vezes 50, 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 50, nós iremos encontrar 314. Mas como a questão diz que são 7 voltas, nós iremos pegar esse valor e multiplicar por 7. Ó. Esse valor que encontramos, multiplicar por 7, que teremos 2.198. Mas como ele pede valor aproximado, e percebemos que nas opções todas elas têm, nas últimas duas casas são 0 e 0, então vamos aproximar a partir da dezena. Como na regra de aproximação, se o número for igual ou maior a 5, que estamos mexendo para fazer a aproximação,
o vizinho dele vai aumentar 1. Se o número for menor que 5, o vizinho dele continua. E quando estamos fazendo esta aproximação, o número, a partir do número que estamos pegando para trás, para cá, para o lado direito, irão se tornar 0. Foi o que aconteceu. O vizinho subiu 1 e os dois seguintes se tornaram 0. Então, gente, esse é o final da nossa revisão. Observem aí o que vocês erraram e algumas coisas que podem estar consertando, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.